Muito boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube. Quero agradecer aí o pessoal que está acompanhando aqui conosco. Temos uma audiência qualificada aqui nessa transmissão. Muitos amigos, colegas que acompanham o trabalho do Dr. Tiago Scherer estão prestigiando. É uma alegria enorme recebê-los aqui nessa transmissão. E a ideia que o Dr. Tiago sugeriu era que a participação de todos aqui pudesse tornar ainda mais interativo, que vocês pudessem trazer discussões, questões para o nosso debate. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço só para que durante essa fase inicial, mantenham seus microfones desligados. Se quiserem fazer algum registro, algum comentário, por favor, façam a qualquer momento, só para evitar a entrada de ruído na transmissão e assim fica mais agradável para quem está acompanhando na transmissão do YouTube. E sem mais delongas, quero agradecer aqui com muito entusiasmo, com muita ênfase, o aceite do convite do Dr. Tiago Scherer, que é uma das maiores autoridades em execução fiscal do país, tem se notabilizado com um conteúdo de muita qualidade nos seus canais de interação nas redes sociais. Então, Lupa! temos aqui também o prestígio de conhecer agora algumas obras. Estávamos falando um pouco antes de começar a transmissão das obras que já foram publicadas e a gente vai ter novidade, talvez, para anunciar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente anuncia aí mais uma novidade, se for autorizado pelo autor, né? Mas, doutor Tiago, muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme receber aqui no canal, a gente poder discutir a execução fiscal. E é uma alegria a gente retomar aqui o contato, né? A gente tinha feito uma interação já faz algum tempo, eu acho que até era período pandêmico. E aí eu fiz a provocação, eu acho que já era hora da gente voltar a bater um papo e discutir com os nossos amigos aí. Muito obrigado. Olha, o prazer é todo meu, agradeço demais o convite, meu caríssimo amigo, professor, mestre, daqueles que a gente realmente se espelha para palmilhar muito modestamente os mesmos passos, né? Realmente, professor, amigo, Ederson, é uma enorme satisfação, né? Nós somos parceiros de dogmática aqui, né? Compartilhando aulas em diversos outros ambientes também. Então é uma enorme satisfação estar aqui com os teus. E quero agradecer a presença, né, dos meus alunos aí de diversos cursos que compareceram também prestigiando essa atividade. É com uma imensa alegria, então, que a gente volta a falar de execução fiscal, né, Ederson? O nosso teu é de uma das tuas paixões, mas para mim a minha paixão maior são as cobranças tributárias, né? Eu sou um fomentador de conhecimentos a este respeito, né? Eu adoro essa matéria. E hoje eu vejo que ela vem despertando realmente o interesse da comunidade acadêmica, também assim nas cúpulas do Poder Judiciário, né? Felizmente ou não, né? Já são são muitos anos, né? Já são mais de 2 décadas trabalhando nisso aí, e nem sempre foi assim, né? Muito embora nós que gostamos do tributário, nos dedicamos de algum modo, tenhamos sempre essa percepção de que é um assunto sensível, relevante, é um mecanismo de indução da conformidade tributária extremamente duro. Só que, no entanto, perdão, no entanto, no judiciário nunca se tinha assim todo esse cuidado, essa atenção, e essa atenção que hoje é, por exemplo, modelar quando o presidente do Supremo Tribunal Federal chama uma sessão do Pleno exclusivamente para tratar de um assunto sobre cobrança tributária. E isso é muito simbólico que realmente esse nosso assunto que a gente nutre paixão há tanto tempo, agora realmente ganhou uma dignidade realmente muito importante. E eu, com todo o prazer, estou aqui à disposição dos colegas para conversar, né? O Ederson fez uma provocação a respeito do tema 677 aqui no backstage, né, Ederson? E aí vai conduzindo aí, que é o nosso roteiro Eu, aí. eu tô cheio de perguntas aqui, a gente vai discutir.
Mas eu queria, para a gente dar uma aquecida aqui no pessoal que está nos acompanhando, é, quando a gente estuda, né, o fenômeno da chamada macrolitigância, ou o elevado nível de litigiosidade que o Brasil tem, é, por vezes se atribui uma culpa e se coloca lá a execução fiscal como a vilã. Queria começar perguntando: a execução fiscal é vilã, é mocinha, ela não é nenhum dos dois? Vamos botar a execução fiscal agora no divã e analisar ela um pouco para ver se ela merece ou ela tem a ela as acusações que são atribuídas são justas ou injustas. Qual é a tua impressão ao longo dessa trajetória aí, podendo olhar de uma vista privilegiada, né, que é de quem atua na jurisdição, conhecendo de uma forma bastante, como eu disse, privilegiada, porque vê a atuação do exequente, do credor, do devedor e qual é a tua análise a respeito da contribuição da execução para esse nível elevado de litigiosidade no Brasil? Olha, a execução, claro, ela enfrenta problemas, ela demonstra, e os relatórios, os números, as estatísticas, todas apontam isso. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, dizendo que funciona tudo muito bem, obrigado. No entanto, eu sempre lembro de uma frase do ministro Teori, numa palestra, era a propósito dos juizados especiais. E ele falava: olha, os juizados são o fracasso do sucesso, porque era uma iniciativa tão bem-vinda, que deu tão certo, que ele acabou sendo sufocado pelo excesso de demanda. Sempre lembro dessa frase, o fracasso do sucesso, porque é uma lei de 80, elaborada por profissionais bastante capacitados, digamos assim, não eram processualistas, né, verdadeiramente comprometidos com as melhores práticas, com a isonomia, né, com a igualdade das partes. Eles não tinham isso em mente, mas tinham em mente uma coisa que é um sucesso, que é a criação de uma ferramenta extremamente potente para extrair aquilo que é fundamental para nós cidadãos, né? Nós precisamos que o Estado tenha recursos para custear serviços públicos essenciais, por exemplo, educação, saúde, segurança e tantos outros. Precisa ter mecanismos para cobrar. E a execução ela tem isso, ela tem isso. No entanto, essa é a parte do sucesso, mas ela fracassou. Fracassou. E aqui eu lembro uma outra passagem de um colega lá de São Paulo, Renato Lopes Beixo, que ele diz: olha, o cachimbo entortou a boca aqui da Procuradoria, porque é uma ferramenta tão generosa, com tantas prerrogativas extravagantes em proveito desse exequente fazendário, ela foi tão generosa, tão buscou reforçar de tamanha forma os créditos tributários, principalmente, né, que acabou que gerou um descuido por parte dos credores. Os credores acabaram se acostumando com um excesso de privilégio. Por exemplo, não existe um prazo preclusivo na lei de execuções fiscais para a promoção de determinados atos executivos. Por exemplo, é ajuizada a inicial da execução fiscal, o juiz dispara lá o artigo 7º, as providências iniciais, tentativa de penhora, mas quando retorna eventualmente uma diligência negativa, por exemplo, vai lá, carta de citação, volta negativa. Não existe um prazo preclusivo previsto na lei de execuções para que, naquele clássico despacho, diga em prosseguimento. Quando o juiz dá a vista para o exequente a respeito dessa primeira diligência infrutífera, ele diz: olha, diga em prosseguimento. O que você quer? O que você quer? Tem algum outro endereço potencialmente frutífero? Vai querer citação por edital? O que você vai querer? Tem caso para um arresto executivo? O juiz está imaginando, ele não coloca isso na decisão. Mas isso é uma providência, um impulso que deve vir do exequente. Tudo isso para mostrar que a lei é muito boa, tanto que ela está aí há mais de 40 anos funcionando muito bem, obrigado. Com as atualizações que o STJ lhe impôs, principalmente o STJ, a gente não descuida que o Supremo também vem dando ali os seus pitacos. Agora, até poucos dias atrás,
julgou, eu não lembro o nome da repercussão geral, mas é sobre a competência para a execução fiscal. Então, a cada pouco, os tribunais vêm modernizando essa lei já muito antiga, mas a fazenda, os credores fazendários, se perderam nas brumas do tempo, confiando, se escorando nesse excesso de prerrogativas, que é aquele, né? Quando a farinha é pouco, o meu angu primeiro. E sempre foi assim. Então, se gerou, e eu acabei vendo isso acontecer, né, ao longo dos anos, um excesso de descuido por parte das estruturas da fazenda. Enquanto que o credor privado, já há décadas, faz uma classificação dos créditos, faz um acompanhamento, busca ter garantias, né, faz um controle mais próximo do seu devedor, e é assim também na trabalhista, com uma atividade de mais empenho, de ofício por parte da própria instituição para cobrança. No tributário não tem isso. Então acabou virando, lamentavelmente, com um excesso de linguagem, que vocês vão me perdoar, a execução fiscal gerou, ao longo de décadas, um verdadeiro depósito de papéis, para usar um eufemismo, de papéis inservíveis. Lamentavelmente, a execução fiscal se tornou uma depositária de expectativas da própria sociedade que não se realizaram. E isso fomentou esse agigantamento da execução, com processo que, claro, ajuizados com 2, 3, 4, às vezes 5, às vezes até um pouco mais de 5 anos da data do vencimento, fica muito difícil de realizar essa execução, né? Um banco não ajuiza uma cobrança 5 anos depois do vencimento, não ajuiza uma execução de um contrato às vésperas do prazo da prescrição. Isso já se torna quase irrecuperável. Então é um somatório de forças, né, que geraram esse contingenciamento, né, das execuções. São processos difíceis, que demoram, e quanto mais demoram, mais se tornam inservíveis, e essa demora no ajuizamento contribuiu em muito. E a Procuradoria, eu falo assim, lato sensu, não estou dando nome aos bois aqui, estou dizendo a Fazenda Pública exequente em geral. A Procuradoria acabou ajuizando mais para se ver livre de uma eventual sanção ou uma tomada de contas do Tribunal de Contas, algum tipo de apontamento, mas por isso eu digo, olha, virou um depósito de papéis inservíveis. Ficou mais um trabalho burocrático do que algo verdadeiramente intencional, né? Mas isso vem mudando, né? Nós temos movimentos nos últimos anos expressivos no sentido de se tornar a execução fiscal cada vez mais apta e se tornar verdadeiramente um calo no pé aqui do nosso contribuinte, né? Porque ela tende a tornar a vida do contribuinte cada vez, isso vem numa crescente, né? Numa exponencial. Os movimentos que vêm surgindo, e eu determino a partir de 2016, que foi a criação do RDCC na PGFN, o Regime Diferenciado de Cobrança, a partir dali os ventos mudaram de direção. Então está havendo cada vez mais, isso vai acelerar, movimentos no sentido de tornar todas as cobranças mais inteligentes, todas as cobranças mais aproximadas dos fatos, todas as cobranças preservando os créditos, como aconteceu agora há poucos dias, né, em julho, a Lei Complementar 208 sobre o protesto da CDA como causa interruptiva da prescrição. Nós falávamos também no backstage sobre isso, né? A gente esperava uma outra coisa, né? Veio uma lei, tanto melhor que veio uma lei, né? Mas a gente vê modificações, né, que vão tornar a cobrança tributária cada vez algo a ser temido. Porque se no passado ela não era tão temida, no sentido, né, de não embaraça tão imediatamente a vida do contribuinte ativo, hoje ela tende a se tornar algo que causa algum tipo de constrangimento, né, no sentido de ter um bloqueio de valores, o crédito vai ter um protesto e vai gerar embaraços ao mercado, no mercado de crédito, no rating desse contribuinte vai cair. Então vai se gerar um outro tipo de pressão que vai instrumentalizar de uma forma mais
a figura que eu crio, assim, lembra o LP que tem faixas, né? Faixas, né? Faixa um, faixa 2, até o centro, quando acabava o disco. O centro é a execução fiscal. Nós temos faixas a percorrer e essas faixas vão em direção ao centro e a cada camada dessas da cobrança vai tornando a pressão mais aguda sobre a vida do contribuinte, aquele que é ativo, né? Aquele que tem atividade, aquele que se importa em se manter ativo, né? Aquele que tem bens. Agora, o cara que é informal, que já não tem mais nada, esse realmente vai ficar um pouco mais difícil a gente recuperar. O exemplo do LP vai denunciar a idade, né? Eu acho que só É, alguns poucos aqui vão entender a referência ao LP. é. Ah, brinca, Pô, tem que brinca... modernizar os meus exemplos, Ederson. Ah, eu gosto de usar uma metáfora aqui para esse fenômeno que é mais ou menos trazendo para a área da saúde, né? A medicina, o fenômeno a elevação de colesterol, de tratamento para hipertensão. E os médicos, o que que eles tratam, como é que eles encaram esse fenômeno? Vamos dar remédio para baixar o colesterol, baixar a pressão. Mas por que que a população com tão pouca idade, às vezes, estão tendo esses sinais de adoecimento tão cedo? Me parece que a gente sempre enxergou o fenômeno dessa forma, né? Ah, o problema está na execução fiscal, mas espera aí, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo esse depósito de papel? Eu achei fantástica a frase, que é realmente a crônica de uma tragédia anunciada. Depois, tem um estoque de dívida ativa enorme, gigantesco, talvez um dos maiores do mundo, né? A PGFN, pelos dados que divulga, não sei se tem outro país com um estoque de dívida ativa de valores a executar tão grande. E aí a gente ataca digamos, as consequências, não as causas. Para tentar resolver esse problema, né, que me parece assim, tem, tem duas coisas, duas ordens de grandeza aqui que eu acho que a gente, para endereçar bem o problema, deveria ser olhado com cautela. Uma primeira ordem de grandeza é o credor, ele não pode, ele tem que ser tratado com. Infelizmente, no Brasil, o credor é maltratado. O credor, de um modo geral, eu diria. Não é só o fisco. Tanto é que as instituições de crédito precificam isso, né? E o crédito no Brasil é tão caro. E assim é na recuperação judicial, é assim também com relação ao credor civil, pignoratício, qualquer tipo de natureza creditícia é muito difícil. Então, da celeridade, eu acho que é uma preocupação a recuperação do crédito ser expedita. E tem uma outra ordem de preocupação que é a possibilidade de se identificar, e não são raros os casos, em que há equívocos na cobrança. E aí os números mostram, né? Porque se nós estivéssemos falando num cenário ideal, não parece que toda a execução deveria resultar na cobrança do crédito que está sendo apresentado, aparelhado pela CDA. Se isso não é verdade, temos um problema. E se há um número grande de exceções que são acolhidas, de embargos que são julgados procedentes, temos aqui um problema, né? Então, eu não sei se tu enxergas da mesma forma que são duas ordens de preocupação. Ter um meio de recuperação do crédito expedito e que seja célere e que dê confiança para quem é credor, lato sensu, e de outro lado também perceber que existem muitos equívocos que precisam ser depurados e ter um mecanismo eficiente de depuração desses equívocos. Como é que tu enxergas isso? Olha, eu vou usar de empréstimo uma expressão que eu aprendi com um colega meu das execuções, né? Ele diz, olha, a execução fiscal, ele fala assim brincando, mas tem um fundo de verdade. A execução fiscal ela não deveria servir para arrecadar, ela deveria servir para ameaçar. Ter aquele caráter, não de sanção, mas no sentido, olha, se eu não pagar o que é realmente devido, eu vou sofrer consequências. Eu vou ter patrimônio expropriado, eu vou ter bloqueio de valores.
uma série de embaraços, contratempos, enfim, visita do oficial de justiça, enfim, e ferramentas eletrônicas e tudo mais. Então, sim, a execução ela tem que ter esse caráter de enforcement, né, de aplicação forçada da legislação tributária. Sem isso, a própria legislação tributária acabaria ficando desguarnecida de efetividade, porque se eu não tiver mecanismo de aplicar forçosamente, né, ninguém vai pagar, porque pagar tributo é uma coisa extremamente desagradável. Não deveria ser assim. Se eu estou ganhando muito, eu devia estar ficar feliz de pagar muito, né? Mas o que acontece é realmente, além de ter esse mecanismo que é indispensável e tem que ser potente, de outro lado, nós temos realmente questionamentos que o advogado tributarista ele é extremamente hábil, né, na construção de teses e muitas vezes teses com relação à inexigibilidade de uma determinada parcela do crédito, algum aspecto, né, isso vem sendo acolhido. Então, e bem que faz o tributarista, né, em desafiar a jurisprudência com aspectos que talvez não haviam sido pensados. E a gente pode dar o exemplo, né, da própria inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em que nós tínhamos súmulas num determinado sentido e a tese do século foi julgada de forma totalmente diferente daquela orientação que eu julguei muitas vezes, né, quando eu estava na vara tributária, substituindo lá na tributária. Agora estou casualmente de novo substituindo na tributária, fazendo um auxílio lá. Mas a gente julgava aquelas ações em papel ainda, todas improcedentes, improcedente. Bateu no Supremo agora a tese do século. Me desculpe. Então tem isso da flutuação da jurisprudência. E a gente tem uma peculiaridade na matéria tributária que não tem paralelo com outras esferas. Porque quando eu contrato algum serviço, eu tenho um contrato, eu tenho um documento, eu tenho uma anuência para com aquela obrigação que eu devo pagar. Vem lá uma duplicata, daquilo se extrai uma duplicata virtual, é remetida a protesto, se eu não pagar, né, o meu fornecedor do meu serviço que eu contratei, vou ser exposto ao protesto. Então tem uma certa anuência, eu participei, né, dessa construção. Ou, na via judicial, eu fui forçosamente ouvido, né, eu fui citado numa ação de cobrança, né, eu bati o meu carro no carro de outra pessoa, bom, tem uma ação de reparação de danos, eu fui citado. Se eu ficar revel, bom, eu já tive oportunidade, o título que se formar pode ser executado contra mim, né, cumprido contra o meu patrimônio, porque eu tive oportunidade de me defender. Já então a formação do título teve uma participação do devedor. Na matéria tributária, não. Na matéria tributária nós temos dois momentos, que a formação do próprio título, a extração do título é uma extração autônoma, ela é unilateral. Eu tenho participação na constituição do crédito, na realização do fato gerador, e eu vou ou confessar a existência daquela obrigação tributária em declaração, né, por exemplo, na declaração de ajuste de imposto de renda, que a gente, pessoas físicas, contribuintes de imposto de renda, prestamos, ou eu participei de um processo administrativo no qual eu fui ouvido a respeito de um auto de infração, por exemplo. Mas o próprio título é descolado. E a gente vê situações em que o título, a certidão da dívida ativa, que é unilateral, dotada de presunção de liquidez e certeza, isso a gente às vezes demora para entender o quão relevante é a presunção de liquidez e certeza. A presunção significa que basta o título, não precisa mais nada, e eu acredito que aquilo, além de ser devido, além de, naquela expressão econômica ser devida, que eu realmente sou o devedor e mais uns outros acréscimos moratórios. Então a gente tem um divórcio, às vezes, de um título que é verdadeiramente, que se presume, né, de forma relativa, não, uma presunção relativa, que é líquido certo e exigível, mas a matéria tributária ela é tão vasta que pode ter
induzido um erro na constituição do crédito, né? Um erro na confissão do débito, pode ter havido a utilização de uma base tributária que se depois declara indevida ou excessiva ou inconstitucional ou com outro tipo de irregularidade. E a jurisprudência tributária trabalha muito fortemente a ponto de hoje a gente estar sempre naquele sobressalto. O que vem agora, né? Tem aquela surpresa tributária, né? Aquele cavalo de pau que às vezes a jurisprudência dá, guinadas, e bem que faz a mensagem que os tribunais dão, as mensagens que o ordenamento dá, é no sentido, olha, ajuize essa tese, porque se for modulado o efeito dessa tese acolhida, vai ser modulado a partir do ajuizamento. Então, os tribunais superiores vêm indiretamente estimulando o desafio de teses, né? Então, cada pouco tem matérias que são revisitadas. Olha, então aquela CDA que era unilateral, constituída num determinado contexto, ela vem quase como uma cláusula rebus, né? E aí precisa o contribuinte suscitar ou algum erro ou propriamente alguma ilegalidade, inconstitucionalidade, excesso, né, na constituição daquele crédito. E coisas mais simples, inclusive prescrição ou alguma causa de suspensão da exigibilidade. Eu vejo problemas assim a ponto de o sistema não estar sensibilizado, por exemplo, o contribuinte cioso, cuidadoso, ele depositou, ele contratou um seguro garantia, ele está discutindo, ele tem uma liminar no mandado de segurança para suspender a exigibilidade, e isso não está sensibilizado no sistema, e aí vai a protesto, se executa essa CDA. Então, problemas que não precisariam existir, né? Na verdade, são coisas tão prosaicas. Precisaria ter um registro no sistema que acompanha a dívida ativa. Olha, essa CDA está garantida por depósito, né? Está suspensa a exigibilidade. Com isso, não se vai ter um protesto, não vai ter um CADIM, não vai ter ajuizamento de execução fiscal, não vai ter averbação para executória. Não deveria ter, né? Então, tem uma série de coisas que, na verdade, são problemas, mas não precisariam ser, e que reclamam a intervenção do tributarista, né, na gestão desse passivo. Né? Então, às vezes, é desafiar um status quo do pensamento do tributário, e faz parte das regras do jogo. Estão aí as vias para isso, né? E as limitações temporais que o Supremo vem estabelecendo. E de outro lado, então, tem essa necessidade de controlar, fazer a gestão, né, do passivo. Eu sempre insisto muito, olha, o contribuinte, quando ele entendesse que fazer a gestão do seu passivo tributário é tão mais econômico, né, do que se expor à execução e depois tentar remediar, ou tentar parcelar, ou transacionar, e aí já tem bloqueio de valores, ele acha que vai liberar e não libera. Então, situações, ele tem folha de pagamento, e libera para pagar folha de pagamento, não, eu quero substituir, mas não consegue substituir. Vira um turbilhão de dificuldades. Mas não sei se eu tergiversei, Ederson, mas são situações que eu vejo na prática, assim, que a gente Sim. poderia melhorar, né? Claro, claro. Eu estou mediando aqui a interação com o pessoal com perguntas e encaixou, eu acho que bem na tua fala agora sobre características do título. A Aline Sampaio, agradeço aqui a audiência, o prestígio, ela pergunta: a fundamentação da CDA precisa especificar os artigos ou pode citar a lei de um modo geral? E aí eu emendo aqui já aproveitando para querer te ouvir um pouco, não está na hora, assim, das procuradorias, de um modo geral, não estou especificando uma em específico, mas as procuradorias poderem utilizar recursos de visual law ou uma linguagem mais acessível, porque ela deve comunicar não comigo, advogado, ou com o juiz, deve comunicar com a parte que olharia ali e veria, poxa, realmente, esse tributo aqui eu não paguei, refere-se àquele ano, com esse acréscimo, eu não tenho mesmo que discutir sequer contratar advogado.
não está na hora de aprimorar a qualidade daquele documento para que ele fique mais inteligível? Então, a pergunta da Aline junto com essa minha indagação. Eu considero esse um dos assuntos mais sensíveis das cobranças tributárias. E falei até na Getúlio Vargas sobre isso. A CDA, ela tem esse caráter, além de ter essa presunção de liquidez e certeza, que a gente já falou que ela dispensa, por exemplo, qualquer outro elemento que justifique o débito, ela é potente por si só para sustentar qualquer cobrança, né? Um protesto, uma execução fiscal ou outras ferramentas, ela é potente por si só, mas ela tem esse caráter de ser muito hermética, né? E eu falei lá na GV, tá inclusive no meu YouTube, que a CDA, vamos combinar, né? Estamos entre nós aqui. É dificílimo entender uma certidão de dívida ativa e nós estamos entre iniciados. Dificílimo, dificílimo. É um trabalho. Como é que eu faço? Um dos vídeos mais bem sucedidos no meu YouTube é como analisar uma certidão de dívida ativa, o que é sintomático, né, de como é difícil de compreender. E a preocupação é extremamente válida, porque se para nós é difícil, para o leigo, né, que não é das letras jurídicas, vai ser muito mais complicado. Então, como é que se faz? Olha, respondendo a Aline, não basta ter a lei. Aí me trazem muito essa questão, o que não é tão comum na esfera federal, mas na esfera estadual, municipal, eu vejo muitos exemplos dos alunos, seguidores trazendo, olha, fundamentação legal, CTN, lei complementar número tal, né? Ou uma fundamentação muito vaga, né? Com uma lei ou com um outro ato normativo. Até me mostraram uma vez, olha, era uma fundamentação legal sem lei, eram atos infralegais apenas, sustentando o crédito. Então, nada disso é válido. E quem diz é o STJ. Precisa ter a indicação do fundamento legal, que vai ser a lei, o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha, a letra, que seja correspondente àquele fato tributável. Então, o que o contribuinte, o que o interessado tem que fazer? Olha, abre um documento no Word ou outro editor, aí, um bloco de notas, vai lá no Planalto ou no repositório da legislação, pode ser a Assembleia Legislativa do Estado, pode ser da Câmara de Vereadores, enfim, onde tem o repositório para consulta pública, vai copiando e colando. Vai copiando e colando. É um jogo, um quebra-cabeças que tem que ser feito para buscar entender. Né? Isso é muito ruim. É muito ruim para usar um outro eufemismo, né? É muito ruim. E esse é o nosso padrão de diálogo enquanto Estado versus cidadão. Né? Isso coloca o cidadão, pelo domínio da técnica em mãos do Estado fisco, coloca o cidadão numa posição de não entender nada, de ser reduzido a um marionete. Né? Isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim. As relações tributárias entre cidadão, contribuinte e fisco, elas têm que ter igualdade, né? Como prega o professor Humberto. Então não pode ter essa assimetria informacional, uma assimetria de poderes em que um pode 17 coisas e o outro pode, ao seu livre talante, 3. Não é para funcionar assim. A gente deveria ter igualdade. E a certidão da dívida ativa, de uma forma trágica, isso é o lamento, e eu não posso até me estender mais aqui, sou pena de tudo se voltar contra mim no tribunal. Mas, como falava aquele seriado, né? Mas é trágico, isso é trágico, porque quando se traz uma proposta de uma nova lei de cobrança da dívida ativa, o projeto de lei 2488, que oxalá ainda está lá circulando entre órgãos e tal, esse projeto, que ele é muito bom em alguns aspectos, ele é bastante interessante em alguns aspectos, ele é muito, muito ruim em outros. Muito, muito, muito ruim em outros. Por exemplo, nessa franqueza que a gente esperaria, né, do fisco apresentar minimamente clara, né, quais são as circunstâncias do débito. Né? Pode ser visual law, pode ser agora tem esse movimento CNJ,
numa linguagem simples, uma linguagem simples que às vezes é tão necessária, a gente lê um acórdão, tá, e aí o cara ganhou ou perdeu? A gente não entende, tem que ficar lendo, mas, tá, nega o provimento ao agravo. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? E aí tem que olhar, tem que ler o agravo, qual é a pretensão do agravo, tem que ler a decisão recorrida, o que foi debatido no voto, né? E para entender, tá, mas o que eu ganhei ou perdi? Né? Tinha que ter uma clareza, e eu aplaudo essa iniciativa do CNJ de pregar uma linguagem simples, porque a gente está trabalhando para o cidadão. Né? E, no entanto, a gente acaba trabalhando apenas para profissionais que já são capacitados, já têm um treino nessa linguagem. E isso é muito, muito ruim. Eu acho que um padrão civilizatório demandaria em que o contribuinte fosse tratado, né, não como um marionete, mas como um cliente, como um usuário, enquanto alguém que tem uma dignidade que deve, ao qual deve se prestar contas, ainda que ele seja devedor, ainda que ele seja devedor de alguma coisa que realmente é devida. E se é realmente devida, deveria ter uma explicação minimamente clara, razoável, inteligível, que não demande um vídeo na internet que tenha milhões de views lá para buscar entender do que se trata, né? Então, oxalá que uma reforma da cobrança proporcionasse um melhor diálogo. E agora nós temos na reforma tributária a cooperação, né? O tratamento das questões entre fisco e contribuinte não devem se pautar num antagonismo, né? Numa lógica de conflito, mas numa lógica de cooperação. E nós temos iniciativas que são muito bem sucedidas, por exemplo, a transação tributária, que é uma iniciativa relativamente recente, mas que já vem dando ótimos frutos, no sentido de que, olha, vamos sentar numa mesa e negociar. Eu sei que isso aqui é um tanto utópico, né? Eu sou um otimista inveterado, mas oxalá que as coisas possam ser de uma minimamente equânimes, né? Nesse relacionamento e que pudesse ter um detalhamento das informações, por exemplo, da certidão de dívida ativa, e o Estado, eu quero crer que o Estado tenha condições de explicar para o seu cidadão, afinal de contas, do que se trata. Né? Pelo menos isso. É pelo menos isso, né? Não me parece pedir muito, né? Olha, explica do que é isso aqui. É um imposto de renda, como tem aqueles relatórios na autuação fiscal, né? Um relatóriozinho, que às vezes é muito longo, mas olha ali, é isso que o cara tá considerando. Essa verba que eu entendi diferente e ele considerou de outra forma e agora então estou sendo tributado. Ah, tá, aí eu entendi. Eu posso discordar, mas eu entendi. Agora, da forma que está hoje, nem discordar eu consigo, né? Nem discordar, eu tô vendido na história, eu sou transportado na Eu achei situação. genial a frase assimetria informacional, É? porque, de fato, é exatamente isso que acontece. Vamos pegar aqui algo que está todo mundo com muito vivo na memória, né? Porque está acontecendo a história agora, né? A história está sendo escrita, que é a reforma tributária. Por mais interessado que eu seja e me considero interessado, eu estou tentando batalhar, entender o que está sendo discutido nos GTs, mas convenhamos, quem melhor sabe é o Bernardo Api e sua turma dos profissionais do mais alto gabarito que estão trabalhando lá. Se eles são aqueles que têm maior informação, maior nível de informação, e foi formado muito GT com muito integrante da Fazenda, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou dizendo se é bom ou ruim, mas essa é a realidade. Dá para contar nos dedos de uma mão o número de advogados representantes do contribuinte. A grande maioria dos membros são representantes do fisco, não há nenhum juízo de valor aqui. Mas é que normalmente as normas são elaboradas dessa forma parte da administração que desenha a norma, pensa no que queria, qual era a intenção do comportamento que ia desenhar, e aí depois joga para. Ah, deixa eu ativar o mudo aqui. E aí a gente daqui a pouco é chamado a interpretar essa norma e surge dúvida sobre a interpretação.
E aí, muito poderia ter sido evitado, né, se houvesse essa atitude de cooperação. Olha, eu participei dos trabalhos de elaboração, eu sei exatamente que se queria com aquele desenho normativo, com aquela exceção no parágrafo, portanto, eu venho a esclarecer a comunidade, mas isso ainda a gente está querendo evoluir demais, eu acho, e não chegamos É, nesse nível. com certeza. Mas deixa eu te perguntar aqui, que veio outra pergunta, não sei se foi no YouTube ou se foi no Instagram, sobre agora a polêmica do momento. A polêmica é o acréscimo feito no CTN sobre o prazo prescricional. E aí, parece que o legislador foi lá e definiu dúvida que eventualmente havia sobre a possibilidade de interromper a prescrição. Acho que aqui também no nosso grupo VIP, que é a Ana Lúcia, queria também ouvir a minha opinião, mas deixa eu ouvir primeiro do nosso convidado, eh, na, na tua visão, esse dispositivo, ele espanca a dúvida e, portanto, tudo que a discussão que havia, se havia interrupção ou não, está sacramentado sobre o pretérito, ou não havia dúvida e o texto é meramente interpretativo. A pergunta ela traz consigo a ideia de aplicação no tempo, né? Vai alcançar todos os casos anteriores ou vai incidir só daqui para frente? Qual é a tua percepção dessa nova regra? Olha, primeiro de tudo, assim, é a constatação que o tributarista, do coração, ele tem que ser um cara forte, né? Porque está sempre exposto a flutuações, a novidades, né? E também nunca vai perder o emprego, né? Tributarista é um cara que nunca vai perder o emprego no Brasil. Eu aprendi isso com um auditor aposentado que foi palestrar, já era advogado tributarista, e ele palestrou no nosso tribunal e era a propósito da Lei 9887, que eu esqueci agora. E ele falava lá, propósito, tributarista que de fome não morre no Brasil, porque sempre tem matéria para trabalhar. E sempre tem matéria para trabalhar, esse é o gancho, porque, muito modestamente, eu digo que não havia discussão a respeito do protesto da CDA enquanto causa interruptiva da prescrição. Já houve no passado sobre a viabilidade do protesto, se era uma ferramenta válida, se era abusiva, se podia, enfim, isso não vem mais ao caso, porque em 2012 nós tivemos uma alteração na lei de protesto justamente para fazer superar uma interpretação jurisprudencial restritiva que era do STJ. Então veio uma lei para quebrar a jurisprudência do STJ, e ainda na recalcitrância veio o Supremo, numa DIN, sacramentar que era válido, e depois o STJ em repetitivo, na mesma linha, olha, é tudo válido, pode protestar, CDA e tudo mais. Então, essa discussão já estava pacificando, mas com relação ao efeito interruptivo da prescrição na matéria tributária, eu não via discussão, tanto que eram poucos os julgados, e eu tive dificuldade, eu trabalhando num texto sobre isso, dificuldade para encontrar julgados numerosos sobre a discussão se o protesto extrajudicial, não judicial, né? Se o protesto extrajudicial feito no tabelionato de protestos seria causa interruptiva da prescrição. E eu até tinha uma certa expectativa, né? Fazendo aqui o meu jogo de búzios aqui, minha cartomante, para tentar entender quando vai haver uma inovação jurisprudencial a respeito da prescrição tributária. Eu apostava, né, numa determinada vertente e veio essa lei. E mais uma vez, para confirmar esse teu viés de que as coisas são tratadas numa discussão intestina, assim, do Ministério da Fazenda, né, dos órgãos de cúpula, junto com assessorias do Congresso, gestionando, porque o projeto que acabou sendo aprovado era um projeto já bastante antigo sobre a dita securitização. E foi inserida lá a alteração com relação ao protesto enquanto causa interruptiva. Bom, então veio assim, né, de inopino essa alteração legislativa. A gente estava apostando num outro caminho. E o que eu percebo agora
É que agora isso virou um problema. E aí o tributarista nunca perde o trabalho, né? Virou um problema. Será que a Procuradoria vai tentar fazer contar protestos anteriores? A gente viu que desde 2012, então mais de 10 anos, já era possível protesto à CDA. Será que aquele protesto feito como ferramenta de cobrança anteriormente à Lei Complementar 2008 foi causa interruptiva da prescrição? Ou apenas protestos posteriores à Lei Complementar 2008 funcionam como causa interruptiva da prescrição? Essa é uma discussão que a gente não tinha. Não tinha essa discussão. Nunca ninguém falou disso. Agora virou pauta do momento. Todo mundo. Eu estou preparando uma aula também nesse formato aí para a gente estudar apenas o protesto da CDA e apenas com relação à prescrição tributária. Tem 18 e 19 itens. Né? Eu quero fechar uma aula com 20 itens para recapitular tudo isso aí. E eu estou trabalhando também em ordem doutrinária a este respeito lá para o meu doutorado. Mas eu vou arriscar uma posição doutrinária no sentido de que essa inovação, e eu vou tomar de empréstimo o precedente do Supremo, que agora me escapa de memória, o precedente do Supremo sobre a Lei Complementar 118, que trouxe uma interpretação com relação à forma de contagem da prescrição na repetição do indébito. Para quem não conhece, já houve um tempo que se somavam 5 mais 5 anos, então a repetição era de 10 anos. E veio a Lei Complementar lá em 2005, né? Há muitos anos. Veio a Lei Complementar 118 para dizer que a repetição era de apenas 5 anos. Só que este novo prazo foi aplicado apenas para repetições posteriores ao prazo, a essa lei complementar. Então, com base neste precedente supremo, eu arrisco a posição doutrinária no sentido de que somente protestos posteriores à Lei Complementar 208 são causa interruptiva. Protestos a 2 de julho, não lembro exatamente da data agora, mas protestos até a data anterior não interromperam. Não interromperam. E aí começa uma nova discussão. Será que eu posso protestar de novo a mesma CDA para fins de interromper a prescrição? É um outro problema completamente inédito para nós da execução fiscal, para nós do tributário. Esse problema já foi solucionado para quem é do direito privado, do direito empresarial, quem estuda, trabalha, por exemplo, com fatorização, quem estuda, trabalha circulação de créditos, enfim, cessões de crédito, títulos de crédito, cambiariformes. Quem estuda isso aí já tem a solução para esse problema. Já está resolvido lá. Não se discute mais. Mas é um problema novo para nós, do tributário. Né? E a gente tem uma mania, talvez um pouco estranha, de compartimentar demais as coisas. O protesto é um instituto, não é que é de décadas, de anos. O protesto é um instituto multissecular. O protesto data do século XIV. Ele nasceu no século XIV na Itália, justamente quando nasceu a letra de câmbio. A gente tem que olhar para o instituto com toda a tradição, com a cultura, com a doutrina produzida, primeiro sobre os títulos de crédito, depois com relação ao próprio protesto de títulos de crédito, de títulos cambiais e cambiariformes, e depois com os títulos executivos extrajudiciais, e a CDA é um título executivo extrajudicial, vale lembrar, né? E depois o protesto de outros documentos de dívida, como está na nossa lei de execuções. Se eu fizer um bilhetinho pro Ederson, dizer, Ederson, aqueles R$ 100 eu vou te pagar semana que vem assinar, o Ederson pega esse bilhetinho e me protesta. É um documento de dívida. Eu confessei que eu devo R$ 100 pro Ederson. Esse papelzinho, papelucho, como falava o professor meu de penal, processo penal, esse papelucho aqui é um título, é um documento de dívida. Poderia ser protestado. Isso tudo está resolvido. Já está resolvido na literatura tradicional dessas ferramentas. E a gente vai olhar, a gente tem que buscar se orientar com base naquilo lá. Só que a gente não sabe, o tributarista não sabe, né? E ele precisa se beberá dessas fontes para ficar muito claro. Olha, pode protestar uma segunda vez uma certidão de dívida ativa? Já ensinei aos meus alunos com base
na teoria geral do protesto e dos títulos de crédito que não pode, não pode. A doutrina especializada dos protestos e dos títulos de crédito proíbe um segundo protesto como regra geral do mesmo título. São absolutamente excepcionais as possibilidades de um segundo protesto do mesmo título. Eu não posso protestar porque é um novo devedor. Eu não posso protestar porque é uma outra finalidade, porque passou um ano. Eu não posso protestar por isso. Só tem duas chances de um novo protesto lá para o pessoal do direito privado, que é quando tem parcelas vencidas no tempo, protesto, por exemplo, um contrato. Eu protesto as 12 primeiras parcelas vencidas e o cara não paga aquelas 12. O contrato teria mais 5 parcelas. Bom, depois eu posso protestar o mesmo contrato com relação àquelas outras 5 parcelas. Não com relação às outras 12, as 12 primeiras. Então eu posso ter dois protestos no caso de haver parcelas sucessivas no tempo. E quando é caso de protesto para pedir falência. São as duas situações em que se admite uma renovação. Não me parece que isso se aplique no tributário. Mas por quê? Porque até então, até a Lei Complementar 208, era sacramentado que o protesto, e os poucos precedentes que eu localizei sobre isso, este protesto extrajudicial não era causa de interrupção da prescrição. Agora passou a ser, é um benefício. Então, protestos posteriores podem ser tidos como causa interruptiva. Protestos anteriores, o que eu tenho que fazer? Ajuizar a execução fiscal. Poxa, tem 5 anos para fazer isso. Vamos dizer, não é pouco tempo, né? Do vencimento. Fez o protesto, executa se não pagou. Funciona assim. Nessa mesma linha que a Ana Lúcia quis saber a minha opinião sobre se não estaria esse movimento do protesto e do reconhecimento da interrupção na contramão de movimentos de dinamização da relação, desburocratização, como ela cita aqui a Lei 1495, que é do ambiente de negócios. Ana Lúcia, eu não vejo dessa forma, não vejo dessa forma. Eu entendo que todas as medidas que venham para tornar mais simples, rápido e efetiva a cobrança são bem-vindas. Dentro daquela ordem de coisas que eu tentei colocar aqui no início, né, que é fazer com que o crédito seja satisfeito. Afinal de contas, no mundo ideal, imaginando que a legislação seja tranquila, o que não é no Brasil, mas imaginando um mundo ideal de uma tributação racional, o que que nós desejaríamos enquanto sociedade, né? Um tributo que a base de cálculo é tanto, a alíquota é tanto, está aqui o valor, por que que você não pagou? Então, as discussões seriam muito menores, né? Teríamos muito menos dilemas para tratar, logo a execução vai se encarregar única e exclusivamente de assegurar o pagamento desse crédito que pertence à sociedade. Então, nessa linha, se a gente tem alguma estratégia, uso de tecnologia, eu acho que é fantástico. A pergunta dela vai na linha do protesto, né? Mas eu acho que a tecnologia que, especialmente a PGFN está usando, implementando, é algo muito, muito, muito interessante na tentativa de satisfação do crédito. Diminuição da inadimplência, diminuição desse estoque absurdo que tem lá de dívidas não cobradas. Agora, por outro lado, por outro lado, se isso vai ser uma bengala, e não estou querendo fazer uma acusação aqui, mas é uma conjectura, como foi dito agora por ti, Thiago, a atitude de alguns procuradores, ó, vou só imprimir aqui a petição inicial, que é uma folha, vou imprimir, juntar com a CDA e jogo para o judiciário, agora o problema é dele. Eu tirei dos meus ombros o problema de identificar se o credor está certo, a dívida está correta, ele está no endereço que constava no cadastro. Todo esse trabalho prévio que poderia ter sido depurado, né, e evitar o judiciário fazer trabalho inútil, não se fazia. Melhorou muito, né? Agora, se o protesto vai servir para isso, para tirar dos ombros, ó, protesta, deixa lá e vamos ver o que vai acontecer.
um grupo pequeno vai reclamar e esse grupo pequeno aí eu vou cuidar e isso vai fazer só com que prolongue o tempo de duração do crédito. Aí eu vejo com muita preocupação. Não sei como é que é a tua leitura do uso eventualmente como um subterfúgio para deixar o problema para depois, protestar e A ordem do CNJ é no sentido de se fazer o protesto se tornou, desde a resolução 547, um passo indispensável na cobrança, né? Ele não pode ser dispensado, ele é obrigatório para todo e qualquer crédito. Embora aqui e acolá já tenha alguns julgados dissonantes disso, mas a intenção, a mens legis, a redação da resolução 547 imponham o protesto prévio. Então é uma ferramenta para filtrar a execução fiscal. Já é digamos, uma etapa que a Procuradoria tem que cumprir antes de ajuizar, antes de pegar o papelzinho e jogar na execução fiscal. Agora tem que protestar. Mas será que isso vai dilatar a cobrança? Vai causar mais litígio? Será que vai ser menos efetivo? Será que vai ter mais processos? É uma dúvida que até os alunos de uma aula me trouxeram. E a gente pode projetar, quem atuou em vara civil, vara tributária, sabe que tem muita ação, exceção de pré-executividade, também na execução fiscal, para se tentar suspender protestos. Então, o contribuinte que é economicamente ativo, que é sensível ao protesto, ou seja, ele vai sofrer realmente o pênalti aqui pelo protesto, ele talvez vá buscar socorro do judiciário para tentar evitar o protesto, né? Ou suspender os efeitos do protesto já lavrado. Sim, então talvez a gente vá ter um ajuizamento maior de demandas suscitadas por um problema que a gente não tinha. Não é que a gente tinha, o protesto era facultativo, quando usava, funcionava bem, agora, num uso massivo, talvez vá causar um litígio maior. Em contrapartida, um procurador, acho que era do estado, do norte e nordeste do Brasil, me comentou, né, pelo Insta que, olha, nós aqui estamos usando agora protesto para tudo e o índice de discussão judicial é muito baixo. Muito baixo. Eu digo, olha, então talvez seja uma confirmação no sentido de que vai funcionar o protesto como realmente saneamento da dívida ativa. Então, oxalá que isso seja assim. Mas a gente poderia traçar esse outro cenário negativo. Agora, será que ele vai dilatar a cobrança, uma cobrança descuidada, né, uma cobrança pro forma, porque eu posso remeter a protesto, depois ser uma intimação editalícia, porque não localizado o devedor, o credor não faz nada, fica aquele protesto que vai ser um ônus do tabelião, porque o protesto hoje é uma atividade gratuita para o credor. Então quem vai pagar o pênalti é o tabelião, que vai ter que gestionar esses dados, arquivar, manter esses registros por muitos e muitos anos. E aquela cobrança vai ficar a esmo, é uma questão que se coloca, né? Então eu não sei precisar se isso vai acontecer. No Brasil diz que até o passado é imprevisível, né? Então acho que eu tô bem guarnecido aqui de não conseguir fazer uma projeção muito fidedigna. Mas seguramente, né, pela interrupção da prescrição, o credor passa a ter novos 5 anos a contar do protesto lavrado para ajuizar a execução. Então, olha, se eu preciso promover o protesto, resolução 547, check, cumpri. O que eu tenho agora? 5 anos. Que eu sou obrigado a executar? Sim, sou obrigado a executar. A Fazenda Pública é obrigada a executar. Mas se não, qual é o prazo? O máximo de 5 anos. Check, pode ficar lá aquela aquela execução potencial, né? Dormitando lá nos escaninhos da Procuradoria sem maior diligência. Isso pode acontecer. Digamos assim, jogando o regulamento embaixo do braço, a Fazenda Pública tem 5 anos. Tem 5 anos. Se o cara não precisar de uma certidão negativa de protesto, se ele não precisar de uma certidão negativa de débitos tributários,
Se ele não precisar ter o nome dele fora do Cadin, se ele não precisar estar lá excluído do Serasa ou não estar positivado, né? A gente fala negativado, mas agora eu aprendi que é positivado no Serasa, né? Se eu nunca precisar consultar crédito nesses birôs de crédito, a Fazenda pode ficar esperando 5 anos, esse cara nunca vai buscar nada, então talvez seja uma cobrança infrutífera. Mas oxalá que realmente a gente tenha uma mudança de postura, né, por parte da Procuradoria, e essa inovação que, digamos, iguala o fisco ao o credor privado já tinha o efeito interruptivo da prescrição pelo protesto, desde o Código Civil de 2002, né? Foi um grande avanço para o credor privado. Agora o fisco tem isso também. Não faz sentido o fisco ter menos garantias, né, do que o credor privado. Então está equalizado. Mas será que isso vai ter um efeito deletério? Vai mais uma vez o cachimbo entortar a boca? Pô, agora eu tenho mais 5 anos. Vou deixar para o próximo prefeito cobrar esse IPTU e não vou atacar os meus correligionários. Pô, agora eu estou em campanha. A gente está em campanha, tá abrindo campanha política daqui a pouco, né? Ou já abriu, né? Acho que já abriu. Então, já abriu. Começou. Então, pô, não vou cobrar agora o IPTU, vou perder voto, né? Numa cidade pequena, isso já é uma realidade. A resolução do CNJ justamente veio para quebrar esse tipo de gestão política da cobrança tributária. Ela determinou a cobrança, determinou o protesto. Tem que ser feito, sob pena de, inclusive, responder no Tribunal de Contas. Então, pode ser um pouco de otimismo da minha parte, mas eu quero crer que a cobrança vai ser mais pesada sobre o recalcitrante. É a minha aposta. Vamos ver, daqui a uns anos pode me cobrar aí. E tomara que caminhe nesse sentido, né? Eu receio, tenho medo de que afrouxe o controle sobre o crédito, que eu acho que era um caminho que estava sendo desenhado, né, de qualificação do crédito, desenho daquilo que é recuperável, daquilo que não é. Eu acho que a PGFN, agora posso nomear as boas atitudes, evoluiu muito na depuração do seu estoque de dívidas, né, para saber exatamente. Eles chegaram a um nível de sofisticação bem elevado para poder, até mesmo na curva de aprendizado com as transações, porque ali se usa muito a questão do CAPAG, né, a capacidade de pagamento, que foi um algoritmo desenvolvido para medir, mensurar o quanto pode pagar. Eu acho que eles melhoraram, só que não pode agora enfraquecer e deixar isso como. Porque daí vai de encontro à ideia de melhorar, qualificar a cobrança. Aí Sim, me parece que se perde, né? Duplicar o prazo, de duplicar para 10 anos o prazo prescricional seria daí demasiado, a meu juízo. O Gabriel ele coloca aqui que tem casos que depois da execução extinta teriam ocorrido protestos. E aí, o nosso amigo Marcelo nos compartilha aqui o precedente que tu havia citado. Na minha lembrança era do Fux, e pelo que o Marcelo diz aqui é do Campbell, ministro Mauro Campbell. Seja em que pese eu tenha me enganado, seja do Mauro Campbell, me parece que aqui está uma diretriz para desenvolver aqui a solução do Gabriel. Acho que foi muito bem trazido esse precedente do STJ sobre a aplicação da lei no tempo. E o tempo passa rápido, né? Eu também não quero ocupar aqui. O doutor Tiago já foi generoso demais em ceder um espaço na agenda, o horário da noite imagina. ainda, do descanso. Não quero tomar muito tempo aqui, mas eu queria falar do assunto que até foi o que provocou a ideia, né, que é o tema 677, fixado lá no julgamento se eu não me engano, foi na seção de direito privado, na segunda sessão, que tratava lá de um problema específico, né, das discussões e as garantias oferecidas num litígio civil, de natureza civil ordinária, e aí agora estão pipocando
casos em que isso está sendo discutido no tributário. Ainda, ao que me consta, não tem nenhum precedente mais vinculante, né, de nenhum tribunal regional, tampouco das cortes superiores, mas isso tem tirado um pouco dado dor de cabeça para advogados, partes, porque se trabalhava com uma ordem digamos, uma ordem das coisas. Se eu tenho que garantir o juízo e o garantia do juízo me suspende a exigibilidade, talvez seja uma boa estratégia depositar o dinheiro, deposito numa conta judicial, e essa conta aí vai fazer suspender a fluência dos consectários, enquanto demorar o litígio. Essa era digamos, uma ideia que havia na cabeça da comunidade jurídica até então. Com este novo precedente, surgem dúvidas. Qual é a tua impressão? E eu tomei o cuidado até na hora do convite, né? Daqui a pouco tem questões para julgar e não queria também causar um mal-estar, mas como és um estudioso, um interessado sobre o tema, eu acho que todos aqui gostariam de ouvir a opinião de quem conhece o assunto, sobre o tema. Eu tenho uma perspectiva, depois eu posso compartilhar, mas eu queria te ouvir primeiro. Claro. A gente enfrenta, isso não é de todo incomum, isso na execução fiscal, como eu sou juiz federal, tá? Execução fiscal federal, é conta única do Tesouro. Não acontece tanto depósito para embargar. Isso não é uma coisa tão significativa. Tem muito mais seguro garantia para embargar. Mas, quando se faz o depósito, não é incomum da parte fazer o depósito, aquele dinheiro já fica depositado como se fosse um pagamento, né? Pagamento, não me entendam mal, não é a título de pagamento, mas fica já na conta única do Tesouro. Quando se faz um depósito, aquele dinheiro já está no Tesouro. O Estado já pode utilizar daqueles recursos. Então são milhares e milhares de depósitos, são recursos que chegam para serem empregados nas contas públicas. Enfim, a União faz lá o que bem entender com aquele dinheiro. No entanto, esse O Rio depósito Grande do Sul raspou. O é, estado do Rio Grande do Sul usou todo. então assim, Os isso colegas que são acontece de também fora talvez não saibam disso. a utilização dos depósitos judiciais, né? Uh, na execução estadual, por exemplo, também se deposita na conta do Estado, né? De um banco oficial. Mas na esfera aqui federal, fica na conta do Tesouro. Esse recurso está lá à disposição do credor. Desculpa, eu fui mutar quem estava entrando e acabei mutando o teu microfone, Tem desculpa. problema, não tem problema. Vamos repetir. Então, aquele recurso que está depositado numa conta do Tesouro já é utilizado pelo Tesouro, para fazer o que bem entender, só que esse depósito não é um depósito feito a título de pagamento definitivo. O que acontece na prática? O executado deposita um valor que ele acredita ser integral, porque na execução, às vezes, no expedir a carta, no receber a carta, no consultar o valor, ou no momento de preparar a carta, pode eventualmente não ter sido considerado o mês anterior de correção. Então já ter um pequeno atraso, talvez a correção de 1 ou 2 ou 3 meses, vai gerar uma diferença. Então o que acontece? O contribuinte, olha, senhor Thiago, o senhor está devendo aqui 100 mil reais. Vai lá uma carta de citação, olha, 100 mil reais. Não, realmente eu devo. Vou lá e deposito na conta de depósito judicial os 100 mil reais que chegou na carta de citação. No entanto, vista por exequente, o exequente, olha, muito bem, eu quero esses 100 mil aí a título de pagamento definitivo. No entanto, o seu Tiago esqueceu que faltam 2 mil reais a título de Selic dos meses aqui que não foram considerados. Bom, e aí, como é que é? Como é que acontece, né? Se o pagamento é integral,
se o pagamento é integral, considerando todo o valor de atualização monetária do próprio mês, tudo certinho, esse depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito e a partir daí também o contribuinte tem direito de propor ou ajuizar embargos contra a execução fiscal, se assim achar pertinente. Então ele tem garantia e pode opor embargos. Esse depósito de dar direito de dormir tranquilo, não vai ser incomodado com penhora, com bloqueio, realmente é a passagem, né, para o Éden aqui na execução fiscal, que ele não vai ser mais importunado. Agora, se o depósito for parcial, ou ele pode fazer propositalmente um depósito parcial, ou por esse desencontro de informações. O que acontece, né, com esses encargos? Porque quando eu deposito integral em dinheiro, é depósito integral, conta única do Tesouro, já está à disposição, aí faz valer o que eu até anotei aqui, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Execuções. Depositado, cessam os acréscimos moratórios. E tem uma lógica nisso. Já está na conta do Tesouro. Se já está à disposição do Tesouro, eu não vou pagar mais correção daquilo lá. Essa é a razão subjacente. E a gente afasta aqui o 677, que diz com relação à efetivação do depósito, lá na execução cível, eu faço o depósito, mas eu fico exposto à correção monetária daquele mesmo recurso. No tributário é diferente, nós temos regra própria. Muito me perguntam isso, inclusive. Olha, na execução a gente tem uma regra própria, o parágrafo 4º do artigo 9º, dizendo que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Leia-se taxa Selic. Depositei, fico exonerado da taxa Selic. E se eu ganhar nos embargos, eu vou ter aquele dinheiro corrigido pela taxa Selic, que é o que corrige a conta única do Tesouro. Então veja só, acaba quem joga o regulamento embaixo do braço, olha, eu tenho certeza da vitória nessa tese, tenho certeza absoluta. Vou depositar, aconteceu com a nossa associação dos juízes. Nós fomos autuados uma vez por um débito de contribuição previdenciária. A associação fez o depósito integral em dinheiro do crédito, sabendo, a tese ganha. Não tem erro isso aqui. A gente depositou, depois de 10 anos, é bem verdade. A gente ganhou no CARF, a gente levantou o dinheiro depositado com taxa Selic sem imposto de renda, porque é a atualização de depósito judicial. Então, foi digamos assim, um investimento, porque a gente tinha certeza da vitória na tese. Então, o contribuinte, dependendo da situação, pode fazer esse espécie de investimento. Está dentro das regras do jogo. Não é, digamos, algo ilegal. Agora, se ele faz um depósito parcial, a menor, enfim, não correspondente, como é que acontece? Bom, no momento, vamos imaginar, 1º de fevereiro, ele fez o depósito, mas ele esqueceu da correção de janeiro. O cálculo que ele recebeu na carta foi de dezembro do ano anterior. Ele fez o depósito integral, mas integral com relação a um valor que já era desatualizado. Esse depósito entra na conta única do Tesouro, embora parcial, também a título de um pagamento provisório. Já está lá à disposição. E aí, quando o juiz, olha, julga nos embargos, julga na exceção de preservatividade, ou manda converter em renda é transformar o depósito em pagamento definitivo. Aquele dinheiro que já está na conta do Tesouro, que já está sendo utilizado, o juiz só dá um check lá, olha, agora é pagamento. Não é depósito, não é um empréstimo, não é algo que é provisório, é pagamento definitivo. E o que quando ele faz isso? Olha, no dia 1º de fevereiro, o seu Thiago depositou os 100 mil reais. Ainda que parcial. Ele devia 102, mas ele depositou os 100. Esses 100 são convertidos em pagamento com base na data em que feito o depósito. 1º de fevereiro. Ele depositou dia 1º de fevereiro, ele não paga Selic de atualização desse débito, desses 100 mil posteriores. Ele não paga porque é convertido em renda naquele valor, naquela data. O que o Thiago vai pagar, vai poder eventualmente ser cobrado, é dessa diferença que ele não depositou. E esses 2 mil que ele não depositou, esse saldo, né, ou podia ser mais de 2, né, um depósito realmente parcial,
esse saldo ele vai ser atualizado e esse saldo pode ser cobrado do nosso executado, tá? Então, na prática, funciona assim. Então, a gente transforma aquele depósito em pagamento definitivo na data da realização do depósito e, por isso, imputa-se no débito naquele dia, porque naquele dia já foi entregue o dinheiro para o exequente, certo? O que é o saldo, que eventualmente não foi pago, não foi depositado, esse sim vai ser cobrado na execução fiscal e aí por desencontro de datas eventualmente pode acontecer. O que o contribuinte tem que fazer para prevenir esse tipo de sabor? Olha, pede na Secretaria do Juiz uma conta atualizada. Ou ele quer, passou o prazo lá da citação, a execução está tramitando, vai para Cisbajude. Não, eu quero depositar. O que ele faz? Pede na Secretaria do Juízo qual é o valor atualizado. Pede na Procuradoria da Fazenda qual é o valor atualizado. Se certifica, olha, é 103.500 agora. Não tem problema. 103.500 deposita, vista para o exequente, depósito integral de dinheiro. Inclusive, é dever de ofício da Procuradoria operar o comando, né, que a gente falou, na gestão da dívida ativa, operar o comando para que, em tendo garantia integral em dinheiro, ele vai ter certidão positiva com efeito de negativa, ele vai sair do cadinho porque tem suspensão da exigibilidade do crédito. Então tem uma série de benefícios que isso também proporciona para o contribuinte. Mas eu quero agora aprender contigo também. Não, eu acho que tocaste na ferida. Exatamente essa faz toda a diferença, né? Porque a conta judicial, a quem compete, a quem pode alterar o índice de atualização dos depósitos que está lá. Não me parece que seja o contribuinte, né? Ele não tem como alterar. E se esse índice não acompanhou a inflação, o que que o contribuinte pode fazer? É pedir para fazer uma aplicação atrelada à conta? Não, não, não pode. Isso é prescrito em lei, né? A determinação. Então, me parece que se há um descasamento, se há algum tipo de prejuízo, me parece que compete ao poder público corrigir isso por meio de modificação do critério de atualização. E não aí depois penalizar a parte que depositou e ficou lá aguardando o julgamento, e não teve o desfecho que esperava, né? E vai ter que fazer o pagamento. Obviamente que, havendo nessa hipótese, né, que tu descreveu que há um descasamento entre a atualização e o valor depositado, aqui não parece haver controvérsia. O que tem tirado o sono de muita gente é depositei corretamente a data, está atualizado até aquele momento e depois de 10, 15 anos de tramitação do feito, se descobre que houve ali um descompasso da atualização medida no período, com o índice que estava lá sendo aplicado no depósito judicial. E aí, bom, a gente tem aqui um volume enorme de demandas que estão nesta circunstância, né? Isso tem preocupado muito os contribuintes. Eu já estou vendo aqui, eu estou angustiado pelo tempo, a gente já avançou, tem 1h20. Como eu gosto do assunto, eu poderia ficar aqui horas discutindo, conversando, a conversa é muito agradável. É Eu vi ótimo. ali que o pessoal está elogiando, parabenizando, mas eu queria aqui prestigiar o pessoal que nos acompanhou aqui ao longo dessa 1h e quase 1h30. Se tem algum outro questionamento que vocês gostariam de fazer, alguém gostaria de fazer algum comentário, e ligar o seu microfone, vamos deixar aí alguns minutinhos para quem está nos acompanhando aqui no grupo. Não sei se há alguma questão que gostariam de endereçar. Enquanto isso, enquanto o pessoal pensa, vão registrando, quero eu fazer uma pergunta aqui, se eu posso depois ter acesso a esse vídeo para colocar no meu Sim, canal também. sem dúvida, sem dúvida. Vou. Eu te confesso assim que eu não sei como tem. Porque como eu não gravei ele, eu já transmiti, ele está sendo Sim? transmitido ao vivo.
tá lá no YouTube. Eu acho que tem como baixar e eu posso Sim. compartilhar. Não, eu baixo, Mas pode deixar, não tem problema. tá livre à disposição para poder utilizar e compartilhar também com. Enquanto o pessoal pergunta, é, enquanto o pessoal pensa aí para fazer a pergunta, eu gosto de encerrar o podcast com algumas perguntas, uma espécie de ping-pong aqui só para o pessoal que acompanha ficar com mais algumas dicas. Se tu pudesse recomendar, além deste livro que eu recomendo, para quem está estudando execução fiscal, que outra obra tu recomendaria de literatura jurídica e uma não jurídica? Cultura geral para mentes curiosas. Tem alguma Aham. dica aí para o pessoal? Olha, livro jurídico. Eu tô lendo agora, eu tô encantado. Esse aqui, se for um. Eu ia ficar rasgando seda, indicando o teu livro, né? Indicando meu livro, mas esse aqui, ó, é uma tese de doutorado, é tributação e dignidade humana, Marciano Buffon. Não sei se conseguem ler aqui, ó. Agora sim, ó. Eu tô achando fantástico, eu tô lendo para minha tese. E estou encantado com o livro, muito bem escrito, era uma tese, se não me engano, na Federal de Santa Catarina. Isso, tô adorando. Não jurídica, olha, vou confessar que aquele ano passado e gostei demais, me impactou demais, 100 anos de solidão, que é um clássico, né? É um Parece que está clássico. saindo uma versão cinematográfica do. Ah, é? Alguém tinha É, me comentado. é, parece que está saindo. É, são duas indicações. E eu quero aproveitar e fazer um jabá aqui, porque tá. Esse aqui eu tava comentando em off ainda, né? Mas veio para mim da gráfica o primeiro boneco. A gente chama de boneco, né? Que é uma impressão teste, né? Para retificações, e eu já tenho algumas retificações, já passei para o editor, do novo livro sobre prescrição e execução fiscal, né? Sempre à luz da jurisprudência. Ele já está disponível em formato eletrônico, mas a via física já está chegando daqui a pouquinho. Estou muito feliz, assim, bacana ver pegar na mão assim aquela que a gente trabalhou com tanto afinco. Na verdade, isso aqui é uma reelaboração de um outro livro que também sobre prescrição, mas eu reorganizei, retitulei ele, ampliei e já está atualizado, inclusive, com a Lei Complementar 208. Então, todas essas coisas que a gente falou aqui sobre interrupção da prescrição, eu já tratei nisso aqui, porque ele está atualizado com a resolução 547 e a lei complementar 208. Então são inovações bem recentes, né? Então eu estou feliz de compartilhar a boa nova que daqui a pouco tá chegando aí. Que legal. Eu falo aqui em nome da comunidade jurídica que gosta muito da tua obra, e esse é um tema que traz muitas dúvidas para os operadores. Eu É, acho que merecia um estudo focado na prescrição, especialmente frente ao precedente do STJ, né, que parece que reescreveu a contagem do prazo, e aí eu acho que nada mais oportuno do que nos brindar com esse trabalho. e é fruto de muito tempo aplicando, né? Então, na prática, a gente vê nuances que escaparam do precedente, né? Que às vezes o TRF tratou, mas tem pequenos detalhes que escaparam, então, e que fazem toda a diferença. Por exemplo, pode ter prescrição havendo penhora, é uma coisa que o STJ não considerou, mas a gente na prática, e se tiver reserva de créditos, ou penhora de direitos da alienação fiduciária, né? Ou penhora e o leilão foi infrutífero. Então, uma série de coisas assim que quem tá com a barriga no balcão olhando assim o processo, tá, mas e agora? Como é que faz? Então, são todas situações que ou tem algum precedente, ou tem alguma razão, ou tem uma explicação, ou tem. Então, eu fiz um grande compilado, como sempre, né, Ederson? Um grande compilado organizado, né, da prescrição. Tem livros ótimos sobre prescrição e decadência do Brasil, né? Do Claro. professor Desante, da Renata também
Ketchak, como é que é o sobrenome dela? Um sobrenome diferente. Cadê o dela? Enfim, livros excelentes sobre prescrição e decadência, mas esse aqui é um livro mais para quem é a gente do operacional, né? Do Sim, sim. operacional. Então, fiquei muito feliz com a aceitação aí do público. Vê se tem Maravilha. perguntas aí, então. Ah, eu computei aqui da Silvia, ela perguntou, havendo bloqueio integral pelo Sisbajude, posterior parcelamento com valor um pouco superior e um descumprimento do parcelamento pode incidir juros? O parcelamento a gente vai ter a imputação dos valores pagos, eventualmente pagos, né? E aí vai ter um abatimento. E o valor do depósito pode até sobejar o valor remanescente do parcelamento, né? Mas, se eu entendi bem a pergunta, a gente vai aplicar a mesma regra geral do parágrafo 4º. Olha, depositado, o que está depositado não é mais submetido à divergência de índices com o título, né? Se o índice de correção hoje é a Selic para praticamente tudo, né? Então, Sim. os últimos credores estão atualizando suas leis para somar Selic a título de juros e correção. Então, eu vou somar a Selic pelo título e também assim na conta de depósito, não tendo divergência nenhuma, ou mesmo fazendo o depósito integral em dinheiro, naquele momento cessa a contagem de juros e correção com relação ao valor depositado. O que for saldo, eventualmente, não vai estar incluído nessa suspensão, vai estar sujeito à correção monetária. No entanto, o parcelamento suspende a exigibilidade, a gente vai ter ao longo da discussão, da evolução do parcelamento, também vamos ter os pagamentos parciais, né? Então eu não vejo grande diferença, assim, na prática, entre o parcelamento e o mero depósito. Se eu cheguei no ponto. Eu acho que sim, eu acho que tá respondido. Bom, eu queria ficar mais tempo aqui, mas eu acho que também para uma terça-feira à noite, já são 9 horas e 30 minutos. Eu acho que para a nossa retomada aqui, eu acho que está de bom tamanho. Agradeço muitíssimo a generosidade, a paciência e a atenção para a gente conversar. Aos amigos aí que acompanham, quem não, é difícil não conhecer o Dr. Tiago Scherer, mas quem eventualmente não conhece, acompanha nas redes, tem um conteúdo qualificadíssimo, compartilhado quase que diariamente. Quem quiser acompanhar a mim também, fica à vontade. E aguardo aí os próximos eventos para a gente poder fazer esse bate-papo aí que é muito bacana, é sempre muito agradável conversar Temos, e discutir. temos o congresso da FEST, né? Agora em setembro, né? Estamos lá, estaremos lá, Estaremos lá. E eu todo quero mundo renovar os convidado. meus agradecimentos aqui a todo o meu pessoal que está sempre presente, né? Meus amigos de fé aqui, Daniel, Lucas, Williams, a Ana, que eu estou vendo aqui rapidamente aqui passando os olhos nas caixinhas aqui nas imagens. Quero agradecer a presença de todos vocês, ficamos honrados. E é um prazer enorme falar das coisas que a gente gosta, né? Que a gente sempre aprende, né? Eu digo, eu fomento conhecimentos, mas eu também aprendo demais, né? Não estou apenas numa postura de transmitir, porque sempre quando tem uma pergunta, tem alguma coisa, olha, isso aqui eu não tinha pensado, e a gente vai atrás, né? Então eu acho isso prazerosíssimo, assim, faço com todo gosto. Então eu quero agradecer a oportunidade e também aprender com todos vocês aí. E, estamos juntos aí, sempre à disposição. Que legal. Então, uma boa noite a todos e até a próxima aí. Conto com a participação de vocês, puderem acompanhar no próximo podcast. Vai estar muito bacana. Em breve vou contar aí do quais serão os assuntos que a gente vai tratar.